No capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Amém? Marcos capítulo 2, nós vamos começar a ler a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Eu achava que estava aqui com calor, até olhar vocês aí, né? Estão as duas com o rosto vermelhinho, vermelhinho. Eu peço a intercessão, que ore pelas minhas forças nesse momento, para que Deus me dê bastante energia física, além de unção, para entregar tudo aquilo que Ele deseja nessa noite. Feche os seus olhos, ore pela sua vida, meu irmão. Ore para que Deus fale com você nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, pela tua alegria, porque em meio à tribulação nós podemos receber a alegria do Senhor. Em meio à fraqueza nós podemos receber do Senhor renovo, e o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós te louvamos por isso. E eu peço nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor venha e fale abertamente, claramente, poderosamente a cada pessoa que está aqui. Como eu orei, meu Pai, no dia de ontem, até os bebês sejam abençoados pelo Senhor, meu Pai, na noite de hoje. E que o Senhor libere algo sobre a vida dessa igreja, meu Pai. Eu já aproveito a igreja reunida para orar a respeito do dia de amanhã, meu Pai. Que o Senhor nos dê uma mensagem forte e que o Senhor manifeste a tua presença de maneira poderosa sobre as nossas vidas, e que essa igreja esteja cheia na noite de amanhã, no fechamento da nossa semana de primícias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos aqui acampados e um grupo, não é, que tirando eu e a irmã Valéria, que somos aí os mais velhos da equipe, o restante é todo mundo jovem. E a gente tem tido um tempo gostoso de discipulado com eles, de treinamento, de uma opção de coisa. Hoje mesmo chegou gente aqui na igreja
pedindo oração, eles foram lá, eu preparando mensagem, batendo no meu quarto para me chamar. Aí eu, vai orar pela pessoa, né? Tipo assim, vocês são crente, não? Eles estão pregando, eles estão ministrando louvor, tem sido muito bênção, meus irmãos. E a gente tem momentos de leitura da Bíblia, rodas de leitura da Bíblia. E uma coisa que às vezes alguns comentam é que quando eu vou fazer a leitura da Bíblia, eu faço vozes dos personagens. Vocês viram isso, não é? Porque eu imagino a cena, sabe? Eu gosto de pensar como que foi realmente aquilo ali, tirar simplesmente das letras que estão e tentar visualizar o que aconteceu. E, meus irmãos, eu vejo alguns episódios da Bíblia que chegam a ser engraçados, porque essa cena, por exemplo, aqueles fariseus estavam só no seu pensamento, estavam reclamando, murmurando nos seus corações, e de repente Jesus para tudo, olha para a cara deles assim, está no texto, não, é minha imaginação, tá? Olha para a cara deles e começa a falar, por que vocês estão falando isso, isso e isso aí no coração de vocês? O que é mais fácil fazer? Eu falar, filho, os seus pecados estão perdoados, ou eu falar, pega o teu leito, levanta e anda? Marcos não vai dar esse detalhe, mas se não me engano é Lucas, porque em Mateus e Lucas também contam essa mesma história, que vai dizer que esse paralítico ficou em pé num pulo. Imagina, meus irmãos, a cara desses fariseus. Jesus, assim, de primeira, já falar o que estava no coração deles. Eles já tomarem aquele susto. E, de repente, o paralítico, que cidade pequena, todo mundo sabe quem são as pessoas que têm necessidades especiais, as pessoas que são pedintes, as situações mais difíceis, todo mundo conhece. De repente, aquele homem dá um pulo e obedece Jesus, pega o leito e sai. Eu queria estar lá para ver a cara deles. Esse texto mostra para a gente, meus irmãos, que existem vários tipos de crentes. Os fariseus também eram um tipo de crente. Eles acreditavam no Antigo Testamento. Eles procuravam seguir rigorosamente a lei de Deus. Mas existe um tipo de crente, que é um crente mala. E que às vezes nós nos comportamos assim. A gente chega nos ambientes com o coração tão cheio de crítica, que Deus está agindo diante dos nossos olhos e nós não conseguimos receber. Existe uma coisa em nós chamada religiosidade que nos impede. Toda vez que a gente encontra um agir de Deus diferente da nossa liturgia, diferente daquilo que nós estamos acostumados, nós temos uma reação meio farisaica e a gente precisa sempre lutar contra isso. Mas eu quero nessa noite não falar dos crentes mala, eu quero falar daqueles crentes bons. Aquelas pessoas que você vai olhar para elas e falar, eu quero ser isso aí, ó. Eu quero que quando Deus procure alguém realmente em que Ele possa confiar, Ele me ache. E eu quero mostrar para vocês nessa história 4 homens. Marcos é o único que vai falar que são 4. E esses 4 homens são aqueles que carregaram a cama, o leito, que eu imagino que era um tipo de maca, com um paralítico, e levaram eles até Jesus. E foi curioso, meus irmãos, porque eles chegaram, o local estava cercado de uma multidão, não conseguiu entrar para levar o paralítico para Jesus, e eles tiveram que subir no telhado carregando o paralítico. Abrir o telhado da casa dos outros. Olha a ousadia desses caras. E desceram o paralítico com cama e tudo. Aonde estava Jesus? Eles foram procurando pelo telhado. Aonde que está? Aonde que está? Está aqui. E fizeram um buraco, meus irmãos, e desceram o cara. Pensa que história. Os telhados lá, meus irmãos, eu tive o privilégio de conhecer de perto como é que funcionava na época. Não viajei no tempo, mas vi algumas construções lá em Israel, feitas para turista, para mostrar como era no tempo de Jesus. E as casas eram feitas de pedra. E o telhado delas era feito de material vegetal, parecido com o telhado mesmo de algumas casas que a gente tem aqui no Brasil, que vai colocando palha, mas coloca um pouco de lama, né? E vai fechando daquela maneira. Nasce até plantinha nos telhados. Pois é, eles furaram o telhado ao acharem ali. Existe uma casa lá em Cafarnaum, até hoje, que os arqueólogos acreditam que foi lá que isso aconteceu. Que é considerado, né, tudo leva a crer, que aquela casa seria a casa da sogra de Pedro, que era tipo uma base para Jesus ali na cidade de Cafarnaum. E eles escavaram, acharam o antigo bairro de Cafarnaum, conservado lá, as paredes das casas até hoje, tudo de pedra, não é?
E uma das casas eles encontraram inscrições na parede que indicavam que ali acontecia reuniões cristãs. E aí era uma construção maior, construída por cima de outra, construída por cima de outra. E a original, a primeira, era uma casa. Ou seja, uma célula de uma igreja. Eles não chamavam de célula naquela época, chamavam de domus ecclesia. Reunia ali e, ao redor, como a célula foi crescendo, virou uma igreja, que depois construíram uma igreja maior ainda. E hoje existe uma catedral católica construída por cima desse lugar. O meio da catedral é de vidro. Você chega assim e vê a casinha original lá embaixo. Não sabemos se é essa casa, mas eu acho interessante esses dados históricos, né, para a gente ir relacionando. O fato é, Mateus, Marcos e Lucas contam que esses homens de fé carregaram um paralítico até Jesus. Eu queria ter na minha igreja gente desse perfil. Será que eu tenho? Será que eu tenho gente com essa característica? Eu acho que eu tenho. Eu sou um pastor meio babão mesmo, assim, eu tenho orgulho demais das minhas ovelhas aqui na igreja. Eu falo, vocês são as ovelhas que todo pastor queria ter, não é? Eu sei que isso não é uma declaração sobre 100%, mas é sobre grande parte da nossa igreja. Eu falo de coração porque eu realmente acredito nisso. E nessa noite, eu vou falar algumas coisas para reforçar em você. Porque esses caras, eles carregam as características que eu quero para mim. E eu quero que você deseje para você. E a primeira característica que a gente vê é que esses caras tinham uma coisa chamada amor prático. Você pode repetir essa expressão? Amor prático. Na Bíblia, todo amor é prático. É a palavra agape que é traduzida para a gente no português como amor. E as pessoas às vezes acham que amor é sentimento, mas na Bíblia, amor é atitude. E esses caras, eles não só se compadecem daquela pessoa, mas eles fazem algo por aquela pessoa. É um amor que não deixa você ficar parado. É um amor que faz com que você se importe com a dor alheia a ponto de fazer alguma coisa. Você é assim? Ou você vê uma pessoa em necessidade e você pensa simplesmente, eu vou terceirizar isso. Eu vou chamar alguém para ajudar. Eu vou simplesmente orar a respeito. Por mais que a oração tenha poder, existem coisas que não são oração. Existem coisas que Deus nos chama para fazer com as nossas mãos. Você deseja ser a resposta para os problemas alheios. Quando você vê um problema acontecendo, seja na sociedade, seja na igreja, seja na sua família, você sente vontade de ser a resposta para esse problema? Esses homens entenderam que sim, que eles poderiam ser a resposta e de fato foram. Alguém precisa ser levado a Jesus. Deixa eu pegar essa vasilha aqui. Você que vai ver a mensagem cortada depois, aqui tem nomes de pessoas que precisam ser levadas a Jesus. Esse tipo de gente que a gente está falando hoje, esses caras que carregaram a cama, eles estão dispostos a levar essa pessoa a Jesus, custe o que custar. Se eu tiver que levar alguém para Jesus, presta atenção, eu vou levar nem que seja carregado. É esse o sentimento desses caras. Amor prático. Você já carregou alguém até Jesus? A necessidade desse cara era de cura. Eles achavam, né? Jesus percebeu que a maior necessidade dele era ser perdoado dos seus pecados e entrar no céu. Mas o importante é, alguém levou ele para Jesus, e além disso, ele também recebeu a bênção de sair pulando dali, carregando a sua maca. Mas alguém olhou para aquele homem e pensou no seu coração, vou levar esse cara até Jesus, nem que seja carregado. Eu me lembro alguns encontros que a gente fez alguns anos atrás, que chegava na hora de ir para o retiro, algumas pessoas que a gente vinha trabalhando, que estavam ali na célula e tal, um monte de coisa para ser quebrada na vida da pessoa, para a vida dela andar, e de repente chegava na hora, a pessoa não aparecia. Aí a gente começava igual uns doidos, né? Ia na casa da pessoa, você vai sim, vai, pega a pessoa meio que na mala e vamos. Eu me lembro de uma que saiu botando as coisas na mala, fez a mala para a pessoa e levou de qualquer jeito, né? Eu acho interessante esse tipo de atitude. Não se aplica a qualquer pessoa. Eu acredito que a pessoa precisa querer.
Filho pródigo, por exemplo, a gente não vai atrás. Filho pródigo a gente não carrega para a igreja. Mas ovelha perdida que está machucada lá sem conseguir voltar para a casa do pai. Ah, meus irmãos, a gente precisa de gente assim, gente nesse perfil, gente capaz de falar, vou levar, nem que seja carregado. Amor prático, amor que chama responsabilidade para si. Quem vai resolver o problema que você acabou de ver? Você que acabou de ver. Que sente amor, mas não só sente, age. Porque amor é atitude. Então, além de amor prático, esses 4 irmãos, eles tinham uma característica que eu não vou falar agora, que eu acabei de ver minha anotação. Calma, meus irmãos, é o cansaço. É importante o que eu vou falar porque tem a ver com a identidade da nossa igreja. Você que é de outra igreja que vai estar assistindo isso, ou você que é de outra igreja, de repente está nos visitando. É uma coisa que é marca da nossa igreja, mas que você pode carregar para a sua, porque é bíblico, é da Bíblia. Esses homens eram ombro um dos outros. Você entende isso? Por que eu digo que isso é uma marca da nossa igreja? Porque tem algo que Deus nos fala há muitos anos, como nossa identidade, que nós, na nossa manifestação de amor, nós somos ombro um na vida do outro. O que isso significa? Significa que a gente apoia o outro, significa que a gente carrega as cargas uns dos outros. E esses 4 homens, eles estavam sendo ombro na vida daquele irmão, que eles estavam carregando na maca. Alguém não podia resolver o problema sozinho, mas graças a Deus, tinha alguém que era ombro na vida deles. Se você entende que eles carregavam assim, era ombro literalmente. Mas se carregasse assim também, porque se você for carregar alguém assim, você vai sentir exatamente no seu ombro. E um não poderia fazer isso sozinho, então eles eram ombros também, um na vida dos outros. Lívia, será que consegue botar para a gente aí a marca da nossa igreja? Já está ali, ô menina esperta. Olha, eu que não olho para trás. Irmãos, há vários anos atrás, a nossa marca era diferente, né? Há muitos anos a gente usava uma marca que eram 4 bonequinhos embaixo e um sinal apontando para o céu que talvez indicasse a torre de uma igreja, alguma coisa assim. O Clauber, meu irmão, que é designer, tinha feito essa marca. E um dia, a gente, num retiro, daqueles de poder de Deus mesmo, descendo sobre a gente, eu me lembro que o pastor Ivan nos trouxe uma palavra sobre ombro. Algo que Deus tinha ministrado na vida dele, na igreja dele, que ele tinha deslocado o ombro, estava com problema em recuperação ainda, e a gente estava junto num evento de pastores, e à medida que o pastor ia lendo a Bíblia, ele sentia um estalo no ombro dele. E Deus falou com ele assim, ombro. E ele ficou tentando entender o que era aquilo, lá fora, no cafezinho, conversando com outros pastores. Ele conheceu uns pastores que trabalhavam juntos, e eles falaram assim, nós somos ombro, um na vida do outro. Aí Deus falou com ele, ombro. Aí ele chegou na igreja e falou assim, ombro. Explicou o que era, a gente ser ombro. Aí eu falei, pastor, estou sentindo que você tem que falar isso lá no retiro da nossa igreja. Aí ele veio e falou, ombro, explicou o que era isso, ser ombro na vida um do outro. E a gente muito quebrantado ali naquela tarde. O Clauber foi lá e pegou o símbolo da nossa igreja e trouxe para mim. O que você está vendo aqui? Ombro. Um apoiando no ombro do outro. Se o do meio ficar sem perna, os outros carregam. Se o do canto não conseguir andar, os outros vão carregando junto. É assim que tem que ser. Aí quando veio a pandemia, a gente foi começar os cultos online, e a gente orando, Deus deu para a gente essa visão, esse entendimento desse nome social que a gente fala, né, da nossa igreja, esse apelido, nossa igreja em Nova Almeida, tem um motivo para isso. Domingo eu vou falar um pouquinho mais a respeito do nome em si, mas eu pedi para o Clauber refazer essa marca, e eu queria que pegasse fogo, e eu pedi para ele botar mais um bonequinho. Por quê? Porque são 5 ministérios. Não é? E ele teve um trabalhão e fez um monte de tentativa e por fim chegou. Eu acho lindo esse resultado que chegou, um trabalho muito limpo, muito profissional, que transmite exatamente aquilo que a gente é, ombro e pegando fogo. É claro, tem que ter o fogo, né? Caindo sobre nós, a gente vai falar sobre isso ainda nessa mensagem, tem tudo a ver com isso daí. Ser ombro é ser justamente esse amor que se importa. É da falta do seu irmão e descobrir por que ele não está aqui. O que ele está sofrendo, o que ele está passando.
Não deixa para o pastor resolver tudo não, meus irmãos. A ideia nunca foi uma pessoa fazendo tudo por todos. Sempre foi um sendo ombro na vida do outro. E aí, como eu disse para vocês, além do amor, que se importa, o amor prático, esses 4 homens que carregaram esse paralítico, eles entenderam uma coisa, que eu e você precisamos crescer nisso, que se chama trabalho em equipe. Repita comigo, não se faz missões sozinho. Não se é igreja sozinho. É muito fácil trazer isso para a mente, mas trazer isso para a prática é um desafio para muitos de nós. Por quê? Porque por inclinação, muitos de nós já são pessoas muito reservadas e não gostam muito de gente, de estar em contato com gente, de passar tempo com gente, de ouvir problema de gente, de sentir cheiro de gente. Prefere estar lá no cantinho, em casa. Mas não existe igreja, meus irmãos, só com uma pessoa. E para piorar a nossa situação, a nossa cultura é extremamente individualista e nos impulsiona cada vez mais a sermos egoístas, isolados, a não confiarmos uns nos outros, a nos ferir e nos afastar e coisas desse tipo. E o que acontece é que o crente moderno, ele tem uma dificuldade muito grande de trabalhar em equipe. Você não tem como ser igreja sozinho. Você pode ser, no máximo, um frequentador de culto, como muitos são, e não se envolve com a vida do outro. Irmãos, alguém teve uma ideia de levar esse paralítico e teve que convencer outros 3. E eles tiveram que carregar juntos. Você já teve que carregar uma pessoa? Um espaço curto, é fácil uma pessoa só. Meu pai passou mal aqui na porta da igreja. O irmão Anderson pegou ele nos braços, tirou do banco da frente e botou no banco de trás. Mas para carregar uma pessoa até Jesus, você vai precisar de esforço. E você não faz missões sozinho. Deus me deu uma palavra profética ontem aqui, dizendo que alguém que estava aqui ontem vai para o trabalho missionário na Europa. E não vai a passeio, e não vai a trabalho. Vai a trabalho missionário para a Europa. É possível que a gente já saiba até quem é. Depois do culto, vieram coisas alinhando, não é? Tem pelo menos 2 situações que a pessoa estava se perguntando, porventura sou eu, né? E talvez seja. Mas para uma pessoa ir para o trabalho missionário, meus irmãos, ninguém faz missões sozinho. A gente vai lá para os ribeirinhos, e eu estava compartilhando aqui no momento de oração, que eu quero levar pelo menos 30, porque o nosso alvo são 300 crianças. É um recurso muito grande. Eu fui lá com 2 irmãs, a minha esposa mais a irmã Eliesse, nesse final de ano. E eu vi a quantidade de trabalho que foi. Nós somos uma equipe de 10 irmãos aqui do estado. Não se faz missões sozinhos. E deixa eu te falar uma coisa, você não faz nada no reino de Deus sozinho. Imagina o trabalho mais solitário que existe na igreja, preparar a mensagem, que eu fico trancado num quarto por horas, com um monte de livro em cima da cama, orando por aquilo. E, irmãos, eu não consigo pregar se não tiver gente orando por mim. Não existe pregação com unção se na cadeira não tem intercessão. Eu estou aqui pregando, tem um grupo de mãos estendidas sobre mim o tempo todo, e eu sei o que é pregar sem isso. Sem falar dos anos de preparo que Deus usou outras pessoas e usa até hoje para me preparar. Mas entenda, qualquer trabalho que é feito na igreja, você precisa aprender a se relacionar e trabalhar em equipe. Se você tem dificuldade com isso, como eu disse outro dia aí, em alguma pregação dessa semana, a gente vai pregando muito, vai embolando as mensagens, não sei mais que dia que eu falei o quê, né? Tenha consciência do seu erro, para você poder se arrepender. E a terceira coisa é, seja disciplinado para vencer esse pecado na sua vida. Porque toda vez que Satanás tentar isolar você, eu quero que você diga uma coisa para você mesmo. Eu estou sendo burro, eu preciso voltar a me relacionar. Que isso, pastor? Como é que eu vou dizer uma coisa dessas? Está na Bíblia, meus irmãos. No livro de Provérbios você lê exatamente isso. Aquele que se isola insurge-se contra a própria sabedoria.
Essa sua vontadezinha de ficar em casa e não ver ninguém é burrice. Porque aquele que se isola, insurge-se contra a própria sabedoria. É sua carne tentando emburrecer você. Vença isso, vença esse mal, derrota Satanás na sua vida e vai ser ombro do seu irmão. Mas pastor, quando eu precisei não foram ombro para mim. Vai lá ensinar a ser ombro agora. É isso que a gente precisa fazer, é isso que crente maduro faz, é isso que esses 4 aqui estavam fazendo, sendo ombro na vida do seu irmão. Mas pastor, o ser humano é muito complicado. Normalmente quem fala isso é o mais complicado da casa. É um tal de, eu prefiro lidar com cachorro do que lidar com gente. Jesus não morreu pelos cachorros, eu preciso te dizer isso. Eu acredito que Jesus amava os animais. Ele morreu por gente. Ele se fez gente. Ele caminhou com gente. Ele cuidou de gente. E se você que é uma criatura complicada, e você é, porque todos nós somos, Ele amou você. Seja ombro na vida do seu irmão. Primeira característica desses crentes, gente boa, é o quê? Amor prático. A segunda, trabalho em equipe. Terceira característica, eles se viram. Amém? São crentes que resolvem. Eu dei um exemplo aqui no momento da oração mais cedo. Eu declarei algo a respeito de 2 ovelhas, que eles têm um perfil que eu gosto numa liderança, que são pessoas que se viram e fazem acontecer. Se eu dou uma tarefa para um desses irmãos e falo, vai lá e faz tal coisa, vai acontecer um monte de coisa. Vai chover no dia, a gente vai furar com eles, eles vão encomendar coisa, não vai chegar, não sei o quê. Irmãos, eu nem fico sabendo. Eu, como pastor, nem fico sabendo. Vou saber assim, depois que já passou, glória a Deus, que bênção que foi. Olha, deu tantas crianças no dia das crianças. Ih, dei pista de quem é. Foi mal. Um monte de coisa, porque a pessoa tem um perfil de alguém que se resolve, que não fica botando a culpa nos outros. Ai, eu tenho que fazer isso, mas a igreja também não coopera. Ai, mas eu chamei, convoquei os irmãos não apareceram. Ai, porque essa igreja é fria por isso. Ai, não. A pessoa chama a responsabilidade para si e ela fala, eu vou dar conta do recado, nem que eu tenha que carregar a pessoa no braço. Eu vou arrumar mais gente para carregar a pessoa comigo. Missão dada é missão cumprida. Mas agora eu vou ter que, tem uma multidão, acabou. Vou falar, pastor, vou levar esse cara para Jesus, não tem uma multidão ali na porta. Deu errado, ano que vem a gente tenta de novo. Não. Eles deram um jeito de subir no telhado, carregando a pessoa. Meus irmãos, eu viajei de avião andando de cadeira de rodas. E eu sei o aperto, eu pesadinho do jeito que eu estou, que a tripulação da aeronave passou comigo em alguns lugares que não tinha aqueles negócios moderninhos, né, que vai lá, encaixa no avião, não sei o nome daquele treco, e tinha que ser escadinha apertada. E os caras tendo que me carregar, carregando com cadeira, me segurando, descendo escada, sabe? Agora imagina subir um paralítico, o risco de você acabar de matar. O cuidado, sabe? O jeito, o amor e principalmente a perseverança, a ideia, gente, não vamos desistir. A gente está aqui cheio de dor, carregamos por quilômetros, chegamos até aqui, eu não vou parar, eu vou até levar essa pessoa para Jesus. E aí eles vão lá e conseguem subir com o cara no telhado. Agora, o que a gente faz? Vamos achar onde que está Jesus. Vai procurando nas gretas. Está aqui, está aqui, está aqui. Você tem que ser decidido e doido o suficiente para superar qualquer obstáculo, para arrancar telhado que tiver na sua frente. Depois a gente se vira junto os 4 e paga. Mas vamos fazer um buraco aqui nesse telhado. Não é? Arrancam o telhado. Doido o suficiente, decidido o suficiente para descer a pessoa pelo telhado, meus irmãos. Olha só,
que coisa maravilhosa. Você botar na sua cabeça que vai funcionar e ir até o fim. Deus te chamou para fazer uma coisa, não é para você chegar e entregar isso para o próximo. Eu tenho dificuldade com isso, meus irmãos. Volta e meia a gente vive situações desse tipo. Deus levanta uma pessoa para fazer uma determinada tarefa e de repente a pessoa entende, não sou eu mais. Ok, tem coisas que são temporárias? Tem, mas você tem convicção disso? Ou você achou dificuldades no seu caminho e ficou de repente com o seu coração entristecido e desmotivado para continuar fazendo aquilo que o próprio Deus te chamou para fazer? Você pode refletir nisso. A gente é muito movido à motivação. Se está animado, vai para o culto. Se está desanimado, fica em casa. Tem um motivo para você ficar? Tem um motivo sério? Não tem. Mas o discípulo tem que estar onde Jesus está. Mas a gente é movido demais à motivaçãozinha. E a gente precisa, meus irmãos, ser movido por decisão, por fé. Irmãos, eu fico olhando para a minha vida. Eu fiz ano passado 10 anos de ministério. E o pastor Osias, que tem mais de 40, fez mais aí no final do ano, acho que a gente chegou até, esqueceu de mencionar, de comemorar, né? Mas ele tem mais tempo de ministério do que eu de vida. E eu olho para a vida dele, eu olho para a vida de muitos pastores que eu conheci ao longo da vida. Pastor Osias nunca desistiu. Passou tempo sem pastorear a igreja. E eu vivi isso. Mas nunca deixou de ser pastor. Nunca deixou de pastorear a própria casa. Nunca deixou de pastorear pessoas que Deus colocava no caminho. E quando Deus abriu uma porta para poder pastorear, voltava, continuava pastoreando. Por quê? Porque missão dada é missão cumprida. A gente não bota a culpa nos outros e desiste. A gente não olha para as dificuldades, para os empecilhos e desiste. Nós estamos aqui sonhando com um monte de coisa, meus irmãos, nesse início de ano. Deus tem colocado grandes sonhos, grandes propósitos. E a gente precisa pegar isso e ir até o fim. E isso não se aplica só à nossa grande família aqui. Quase cantei a musiquinha aqui na minha cabeça, do seriado da grande família. Pá, 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 pá. Mas a sua grande família lá na sua casa também. Nós oramos aqui mais cedo sobre sonhos que Deus colocou nas famílias e de repente, porque você teve dificuldades no caminho, foi perdendo a alegria e a vontade de correr atrás. Nossa sala de oração hoje começou basicamente a gente orando por isso. Deus colocou propósitos, Deus colocou sonhos, alvos, conquistas e conquistas materiais mesmo. Porque para a gente que 100% de nós pertence a Deus, as nossas conquistas materiais também glorificam o nome de Deus. É Deus tirando dinheiro do reino das trevas e colocando no reino dele. Porque tudo que nós temos é dele. E de repente você parou, desanimou de correr atrás, perdeu o sangue no olho para a batalha. Lembra desses 4 homens que subiram no telhado carregando um aleijado, furaram o telhado e desceram o aleijado. Porque missão dada é missão cumprida. E eu disse que são 4 coisas que eu tinha reparado aqui no texto. A primeira, amor prático. A segunda, trabalho em equipe. A terceira, gente que se vira. E agora, a quarta e última coisa. É gente que crê no sobrenatural de Deus. O texto diz para a gente que Jesus viu-lhes a fé. Jesus não viu a fé simplesmente do cara que estava ali. De repente o cara nem estava com tanta fé assim. Ele não podia levantar e sair correndo, os caras estavam carregando ele. Mas com certeza, esse plural que nós temos no texto, viu-lhes a fé, Jesus está falando daqueles que carregaram. Irmãos, tem gente que a gente ajuda, que eles não têm fé para resolver a própria vida deles, mas os irmãos que estão em volta creem por ele. Eu já fui orar por gente que falava, pastor, não estou nem tendo fé. E eu falava assim, eu creio por você. Eu vou orar pela sua vida e Deus vai fazer a obra. De tão ruim que a pessoa estava. Mas esses homens creram no milagre, creram no sobrenatural. Irmãos, olha o foguinho lá em cima. É importante que a nossa igreja tenha como identidade o fogo. Porque a gente vive numa época, meus irmãos, que por conta de um monte de coisa maluca que acontece no meio do povo de Deus,
acaba acendendo no meio da fé cristã uma falta de fé, por mais louco que isso seja. Eu vivi isso muitos anos atrás no seminário. Já estava acontecendo esse fenômeno, depois piorou muito no Brasil. Eu tinha ali muitos colegas que tinham vindo do meio pentecostal. E eu estava conhecendo naqueles dias mais do mover de Deus, mais do mover do Espírito Santo, conhecendo de perto mais milagres, coisas que eu não via antes, embora os batistas não fossem sensacionistas, muita teologia que a gente consome é. E aí, meus irmãos, deixa eu explicar o que é sensacionista, né? Tem um grupo de crente que, como diz o pastor Luciano Subirá, pensa que o Espírito Santo foi sepultado junto com os últimos dos apóstolos. Que essas coisas de milagre, de dons que a gente vê na Bíblia, só servia na época do Novo Testamento, e que depois da era apostólica, eles acreditam nisso. Tá? E argumentam, forçando a barra com vários textos bíblicos, e argumentam que isso cessou, e é por isso que eles não veem milagre no mundo. Alguém aí já viu um milagre? Glória a Deus. Eu encontrei gente que tinha andado em igreja pentecostal, que sabia o que é o mover de Deus, que tinha visto milagre e todas essas coisas, e de repente foram se jogando de cabeça na teologia reformada, nessa linha mais fria possível, por causa de traumas que tinha carregado. Irmãos, trauma a gente tem que tratar, a gente não tem que esfriar a nossa fé por causa de trauma. Você quer um encaminhamento para psicólogo? Te mando 2 aqui, antes de você sair daqui. Tem uma psicóloga aqui balançando a cabeça assim para mim, né? E tem outra lá também balançando a cabeça assim, ó. Trauma a gente cura, a gente não esfria a nossa fé, as coisas que aconteciam no tempo da Bíblia acontecem até hoje, não pare de crer. Nós cremos num Deus do sobrenatural mesmo, e mesmo que às vezes Ele diga que a resposta para você não é milagre, como nós aprendemos, acho que foi no culto de quarta, que a resposta no seu caso não é milagre, é processo, nós continuamos crendo que o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Essa é a característica que eu não quero que vocês percam. Nós vivemos numa igreja, meus irmãos, num local que é um bairro muito gostoso de se viver. E muita gente, quando quer se aposentar, vem para cá. Pessoas têm sonho de vir morar aqui. E a gente recebe sempre, glória a Deus por isso, vai continuar recebendo pessoas que não são exatamente filhos na fé, gerados por nós na fé, mas foram formados em outros ministérios e vêm para cá. Mas essa identidade precisa continuar forte em vocês. Não se contaminem com costumes de outras igrejas. Não se contaminem com costumes de outras igrejas. A pessoa que chegar aqui tem que encontrar um culto desses pegando fogo. Por mais que tenha saído de uma geladeira e vindo para cá. Tem que chegar aqui e encontrar vocês rodando no mistério, entregando revelação. Se eles tiverem crise teológica, manda para o pastor André, que é teólogo. A gente resolve as crises teológicas. Mas não se esfrie. Jesus olhou-lhes a fé. Esses 4 eram pessoas realmente de muita fé. Eles não fariam o que eles fizeram se eles não crescem no poder de Deus. Eles não fariam o que eles fizeram, meus irmãos, se eles não realmente acreditassem que aquele cara ia voltar para casa bom. Eles fizeram tudo o que eles poderiam fazer. Você, como alguém que serve num ministério da igreja, vá para a sua casa de noite com a consciência tranquila, pensando, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu criei, eu amei, eu carreguei, eu enfrentei o mau cheiro do meu irmão, os espinhos do meu irmão, os maus tratos do meu irmão, mas eu perseverei, trabalhei em equipe, eu fui igreja até o fim. Eu criei e eu fiz tudo e eu estou aqui desfrutando da vitória de Deus. Vamos responder a Ele? Eu quero responder a Ele, eu mesmo vou responder a esse apelo, porque eu entendo que eu preciso crer mais, eu preciso amar mais, eu preciso gostar mais de gente do que eu já gosto. Amém? A pastora está ali falando, eu também. Então sai do seu lugar e se coloca de joelho aqui na frente comigo, respondendo a esse apelo. É a nossa maneira como igreja de dizer, estamos juntos em unidade, somos ombros uns dos outros, mas queremos mais. Essa é a identidade que nós queremos. Nós vamos responder esse apelo.
Eu sou uma brasa no braseiro, vim para adorar e não quero mais parar. Eu sou uma luz no candeeiro, vem com azeite, Pai, vem me incendiar. Você pensa que você não tem força para transformar a sua vida? Você de fato não tem, mas creia que Deus é poderoso para fazer você amar pessoas, se entregar, trabalhar em equipe, até para crer mais. Vamos orar. Ah, meu Deus, por essa razão nos colocamos de joelho. Nós não aceitamos ser uma igreja que se perdeu na geração ao longo da história. Nós não queremos ser uma igreja que segue modismos, seja do nosso tempo, seja de tempos anteriores. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e diga: é isso que eu sempre quis que vocês fossem. Nós queremos ser a igreja dos teus sonhos, Jesus. Queremos que o Senhor olhe para nós como olhou para aqueles 4 homens naquele dia, que o Senhor possa ver a nossa fé, uma fé que nos move a amar e a agir e a perseverar, meu Pai. Que algo mude em nós, meu Deus, que essa identidade seja afirmada em nós, por onde nós estivermos andando, meu Pai. Que seja impossível para o reino das trevas nos jogar um contra o outro, mas que a unidade dessa igreja seja algo inabalável. Que seja impossível para o reino das trevas nos levar a desistir. Mas que esse ano inteiro, meu Pai, a gente caminhe só na Tua direção, sem esmorecer, sem desanimar, sem olhar para trás, e não só esse ano, até o final dos nossos dias nessa terra, meu Pai. Coloca em nós firmemente essa decisão, que todo farisaísmo em nós morra, e que essa fé decidida, inabalável, cada vez mais cresça dentro de nós. Eu oro por todos esses que estão aqui de joelhos, meu Pai, por aqueles que não podem se colocar de joelhos, mas estão se colocando também de coração diante do Senhor, mas eu oro por aqueles que de casa também concordam com essa oração, por aqueles que vão ouvir essa mensagem em algum outro momento, em nome de Jesus, meu Pai, vem sobre nós e transforma a nossa essência, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, se coloque de pé e aplauda ao Senhor bem forte, aleluia! Volta para o seu lugar, nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Irmã Joyce e irmão Marcelo já podem subir aqui. Por causa do vídeo. Igreja, se assente. Antes da nossa oração, nós temos um testemunho. Amém? Quem gosta de ouvir sobre o agir de Deus? Boa noite, igreja. Na semana de primícias de 2021, eu estava grávida do Pedro, e só que a gente também estava gestando um sonho de ter a nossa casa própria. E eu estava assim desesperada, porque eu já estava barriguda e eu não aguentava mais a casa que a gente morava, que era muito grande e cansativo. E eu comecei a orar para Deus mesmo desesperada. Eu falei assim: Deus, eu quero sair daqui para a nossa casa, para colocar tudo do nosso jeitinho. E a gente começou a sonhar. E aí, quando o Pedro nasceu, a gente entrou num processo com Deus. E parece que todas as pregações dessa semana se encaixaram, eu estava ali pensando. Porque com 2 meses de vida, ele ficou internado. O Marcelo tinha um emprego, mas não era de carteira assinada, era contrato. Ele foi demitido na semana da internação. E aí depois a gente começou a entender que Deus que tinha permitido aquilo, porque Ele conseguiu me ajudar, né, em relação a revezar no hospital e cuidar do Pedro.
porque ele era muito novinho, recém-nascido. E logo depois que ele teve alta, o Marcelo recebeu uma proposta de emprego muito melhor do que ele tinha antes, com carteira assinada, com muitos outros benefícios, que, glória a Deus, ele está até hoje. E aí, na semana de primícias de 2022, a gente continuou orando pela casa, e quando foi em maio, Deus mandou essa conquista para a gente. Tiveram vários contratempos. Eu cheguei aí na casa dos pastores para eles orarem para a gente na hora que a gente estava indo para o banco resolver problema, porque não estava dando certo o financiamento que a gente estava tentando, porque não era aquilo que era para dar certo, era outra coisa. E aí tiveram outros irmãos também que foram resposta de Deus na nossa vida, que nos ajudaram nessas questões, e, graças a Deus, a gente conseguiu se mudar para o nosso lar, para a nossa casa, que nós tanto sonhamos. Aleluia! Tem vários, meus irmãos, várias coisas que a gente colhe da semana de primícias, não é? Vem para cá, sabe? Você que está aqui hoje, volta amanhã, amém? Traz alguém amanhã. Esse culto de amanhã vai ser um culto muito especial, vamos juntos. Eu falo pela fé, não tenho nem ideia do que vai ser pregado, do que vai ser cantado, mas eu sei que vai ser muito especial. Traz alguém para cá amanhã e vai ser uma bênção muito grande. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque chegamos ao 6º dia da nossa semana de primícias 2023, para a glória do Teu nome. E obrigado porque não tem faltado palavra, não tem faltado poder do Senhor, derramar do Senhor sobre as nossas vidas. E eu já te agradeço pelas coisas que vamos colher no decorrer do ano. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém e amém. Deus abençoe vocês.